o bem, conversão que os espíritos bons se sentem felizes em estimular. A prece que é repelida é do orgulhoso, que tem fé em seu poder e em seus méritos e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. 15. O poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. É como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas, que importa reunir-se grande número de pessoas, se cada uma atua isoladamente por conta própria? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, de sorte que a prece que dirijam a Deus terá mais força do que das 100 outras. Capítulo 28, itens 4 e 5. Preces inteligíveis. 16. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graça, já que ele não entende o que dizeis? Ponto de interrogação. Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. São Paulo, 1 aos Coríntios, 14:11, 14, 16, 17. 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer àquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de um amontoado de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Ora, a palavra que não é entendida não pode despertar ideia nenhuma. Será repetida como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns, até, por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes em tal ou tal ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Cap 28, item 2. Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. 18. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas, a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação e pode desviar-lhes o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar seus sofrimentos. Veja-se o céu e o inferno, segunda parte, exemplos. 19. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem 2 alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, de modo que, num e noutro caso, a prece é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por alguns instantes, a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para pôr-lhes um termo. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos condenados. Tais preces, por mais impotentes que fossem para os libertar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos. Na terra, quando um homem é condenado perpetuamente, mesmo quando não haja a mínima esperança de obter-se para ele o perdão, será proibido a uma pessoa caridosa ir carregar seus grilhões para aliviar-lhe desse peso.
Quando alguém é atacado de mal incurável, dever-se-á abandoná-lo sem lhe proporcionar alívio algum, só porque não há nenhuma esperança de cura para ele. Lembrai-vos de que, entre os condenados, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. Pelo fato de esse ente não ser perdoado, segundo credes, recusar-lhe-eis um copo de água para mitigar-lhe a sede, um bálsamo que lhe seque as chagas. Não faríeis por ele o que faríeis por um condenado? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, em sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar, neste caso, a eficácia da prece, seria negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos, seria negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. 20. Outros se fundam numa razão mais enganadora, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. Sem isso, o mundo não teria estabilidade. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há nessa ideia uma falsa aplicação do princípio da mutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que diz respeito à penalidade futura. Essa lei é hoje revelada pelos Espíritos do Senhor, quando o homem já está maduro para compreender o que, em matéria de fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta os remorsos, nem o arrependimento do culpado. Para ele, todo desejo de melhorar-se é inútil, está condenado a permanecer perpetuamente no mal. Se a sua condenação for por determinado tempo, a pena cessará quando o tempo tiver expirado. Mas, quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem. No segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente do que isso. Sempre justa, equitativa e misericordiosa, não estabelece nenhuma duração para a pena, seja ela qual for. Ela se resume assim. 21. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo é indeterminada, seja qual for a falta, está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal, seria perpétua se a obstinação fosse perpétua, dura pouco, se o arrependimento é imediato. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede esperança. Mas, não basta o simples pesar do mal causado, é necessária a reparação. Por isso, o culpado é submetido a novas provas, nas quais sempre pode, por sua livre vontade, praticar o bem e reparar o mal que haja feito. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte, pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desventura dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal é a lei, lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. Desse modo, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. O que lhe falta na maioria das vezes é a vontade, a força, a coragem. Se, por nossas preces, lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e o encorajamos, se, pelos nossos conselhos, lhe damos as luzes que lhe faltam, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos para a execução de outra lei, também sua, a de amor e caridade,
da qual ele nos permite participar, dando a nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Veja-se o céu e o inferno, primeira parte, caps. 4, 7, 8. Instruções dos Espíritos. Maneira de orar. 22. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importa, ó Senhor, as frases que maquinalmente articulais, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ser feita logo que o espírito haja retomado o jugo da carne, deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir para junto de seus amigos, de seus guias, para orar, no contato com eles, mais força e perseverança. A prece deve subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porque é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, transfigurando-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar alva e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como sucede a muitos dentre vós, não vale a pena orar, porque Deus não me atende. O que é que pedis a Deus, na maioria dos casos? Pensastes alguma vez em lhe pedir a vossa melhoria moral? Oh! Não, bem poucas vezes. O que preferentemente vos lembrais de pedir ao bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e tendes exclamado com frequência, Deus não se ocupa conosco, se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos. Ingratos. Se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre encontraríeis em vós mesmos o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, o vosso aprimoramento e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Capítulo V, item 4. Deveis orar incessantemente, sem que, para isso, preciseis vos recolher ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, seja qual for a natureza deles. Não é um ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física. Não é fazer um ato de reconhecimento elevardes a Ele o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade vos toca de leve a alma, ao dizerdes em pensamento, sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhardes diante do Juiz Supremo, quando sentis que falestes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes, perdoai-me, meu Deus, porque pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade, dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem acarretar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante e as quais sois chamados maquinalmente na hora convencional. V. Monod. Bordeaux, 1862. Felicidade que a prece proporciona. 23. Vinde, vós que desejais crer.
Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos conceder todos os benefícios. Homens incrédulos! Se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah! Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós, já não há mistérios, pois eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estridentes da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis! A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura, tão rápida ela entra por todos os vossos poros, tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe, orando. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Livres dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora sob o peso do madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho. Paris, 1861. Capítulo 28. Coletânea de preces espíritas. Preâmbulo. 1. Os espíritos sempre disseram, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um, segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais o coração em nada tome parte. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os do que sentem embaraço para externar suas ideias, pois algumas pessoas não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de preces contida neste capítulo é uma seleção feita entre as que foram ditadas pelos espíritos em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, poderiam ter ditado outras, em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas, pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das formas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem, nem, ainda menos, entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita a todas, desde que sinceras. Não se deve, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto, mas apenas uma variedade entre as instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios. Não impõe nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é grande demais para repelir a voz que lhe implora ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anatemas preces que não estejam no seu formulário provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, capítulo 27, item 16,
é que eu seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao espírito. Para isso, não basta que seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira, e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm quase sempre ficam abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são apenas enfeites de lantejoulas. Cada palavra deve ter seu alcance próprio, despertar uma ideia, mover uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição a prece pode alcançar o seu objetivo, de outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se os lábios a mover-se, mas, pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma se mantém indiferente. As preces contidas nesta coletânea estão divididas em 5 categorias. Primeira, preces gerais. Segunda, preces para si mesmo. Terceira, preces pelos vivos. Quarta, preces pelos mortos. Quinta, preces especiais pelos doentes e obsidiados. Com o propósito especial de chamar a atenção sobre o objeto de cada prece, e de tornar mais compreensível seu alcance, todas vêm precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio. 1. Preces gerais. Oração dominical. 2. Prefácio. Os Espíritos recomendaram que puséssemos a oração dominical no início desta coletânea, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, S. Mateus, 6:9-13, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que a ela associamos. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a forma mais singela, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Por isso, geralmente é dita sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos, 3, 7, ou 9, tomados a antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações da magia. Aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, aditamos um comentário a cada uma das proposições desta prece, que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações, a fim de preencher o vazio que a sua concisão deixa na mente. Conforme as circunstâncias e o tempo disponível, é possível dizer se a oração dominical na sua forma simples ou na desenvolvida. 3. Prece. 1. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio se acha inscrito em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte deparamos com a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras,
Orgulhoso aquele que não te glorifica e ingrato aquele que não te rende graças. 2. Venha a nós o teu reino. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria que lhes dariam a felicidade, se eles as observassem. Com essas leis, fariam reinar entre os a paz e a justiça e se ajudariam mutuamente, em vez de se maltratarem, como fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitariam os males que geram os abusos e os excessos de toda a ordem. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, pois não há uma só infração delas que não acarrete consequências fatais. Deste ao bruto instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma, mas ao homem, além desse instinto, deste a inteligência e a razão, também lhe deste a liberdade de observar ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe dizem respeito, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois, com a tua providência paternal, quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos, nem de nações. Aqueles que as violam, é porque te menosprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão, a incredulidade, então, terá desaparecido. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, concedendo aos homens a luz necessária para os conduzir ao caminho da verdade. 3. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se, sem queixumes, aos teus decretos divinos. O homem a elas se submeterá, quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria que sem ti ele nada pode. Então ele fará a tua vontade, na terra, como os eleitos a fazem no céu. 4. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Dá-nos o alimento para a sustentação das forças do corpo, dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra a sua pastagem, o homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe disseste, tirarás da terra o alimento com o suor do teu rosto. Desse modo, fizeste do trabalho uma obrigação para o homem, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade que confia em ti, no que se refere ao necessário, não, porém, aquele que se compraz na ociosidade desejaria obter tudo sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Capítulo 25. Quantos e quantos sucumbem pela própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição e por não terem querido contentar-se com o que lhes havias concedido. Esses são os artífices do próprio infortúnio e não têm direito de queixar-se, pois são punidos naquilo em que pecaram. Mas nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. Estende-lhes as mãos para socorrê-los, desde que, como o filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Capítulo V, item 4. Antes de nos queixarmos da sorte, indaguemos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, perguntemos se não teria dependido de nós evitá-la. Mas lembremos também que Deus nos deu inteligência para tirar-nos do lamaçal, e que depende de nós o modo de utilizarmos. Considerando-se que o homem se acha submetido à lei do trabalho na terra, dá-nos coragem e força para cumpri-la. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação,
a fim de não perdermos seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos, pelo trabalho, as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se não nos é possível trabalhar, confiamo-nos à tua divina providência. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras privações, apesar dos nossos esforços, aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta vida ou noutra anterior, pois sois justo. Sabemos que não apenas imerecidas e que jamais castigas sem motivo. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo dos que dispõem do supérfluo, quando não temos sequer o necessário. Perdoa-lhes, se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo, que lhes ensinaste. Capítulo 16, item 8. Afasta, igualmente, do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que por vezes cai sobre o homem de bem. Sabemos agora, graças às novas luzes que houveste por bem conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém exclui, que a prosperidade material do mal é efêmera como a sua existência corpórea, e que terá reveses terríveis, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Capítulo V, itens 7, 9, 12, 18. 5. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida contraída que, cedo ou tarde, teremos de saldar. Pedimos-te que nos perdoes pela tua infinita misericórdia, sob a promessa, que te fazemos, de nos esforçarmos para não contrair novas dívidas. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade, mas, a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades, também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência, se nós mesmos não aplicamos em relação àqueles de quem nos queixamos? Dá-nos força, ó meu Deus, para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda guardando no coração desejos de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que possamos apresentar-nos, diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor dos seus algozes. Capítulo X. As perseguições que os maus nos afligem fazem parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas e não maldizer dos que, por suas maldades, nos abrem o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste, pela boca de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortalecem a alma e seremos exaltados por efeito da nossa humildade. Capítulo 12, item 4. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos, em outras existências, os meios de resgatar e de reparar nossas faltas passadas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta, para nosso progresso. Capítulo 4, capítulo V, item 5. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. 6. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir à sugestão dos espíritos maus, que tentem desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas, somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos.
A causa primeira do mal está em nós mesmos e os espíritos maus apenas aproveitam os nossos pendores viciosos, nos quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentação contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para os afastar é inútil, se não lhes opusermos inabalável vontade no bem e absoluta renúncia ao mal. Portanto, é contra nós mesmos que precisamos dirigir os nossos esforços. Só então os espíritos maus naturalmente se afastarão, porque é o mal que os atrai, ao passo que o bem os repele. Veja-se adiante, preces pelos obsidiados. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pela voz dos nossos anjos da guarda e pelos espíritos bons, a vontade de nos corrigirmos de nossas imperfeições, a fim de fecharmos aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Veja-se adiante o item 11. O mal não é obra tua, Senhor, porque a fonte de todo o bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedeste. Quando os homens observarem tuas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Se temos vontade de fazê-lo, também podemos ter a de praticar o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a tua assistência dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. 8. Assim seja. Que seja da tua vontade, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Mas nos inclinamos diante da tua sabedoria infinita. Que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e sabes melhor do que nós o que nos convém. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encanadas ou desencanadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que reclamam a nossa assistência e, em particular, por N. Para todos suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Nota: aqui podem formular-se os agradecimentos que se queiram dirigir a Deus e o que se deseja pedir para si mesmo ou para outrem. Vejam-se, adiante, as preces dos itens 26 e 27. Reuniões espíritas. 4. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. S. Mateus, 18 e 20. 5. Prefácio. Estarem reunidas, em nome de Jesus, 2, 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta que se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente, pela comunhão de intenção e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e sob aparência que nos levaria a reconhecê-los, se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de radiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e podem estar simultaneamente em vários pontos. Para isso, basta um raio de seu pensamento. Pelas palavras acima, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnem, pois, em vez de 2 ou 3, poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Ora, para isso, basta que haja 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram cada uma por seu lado, embora se dirigindo ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se não são movidas por sentimento de mútua benevolência. Se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelem, em vez de se unirem no impulso comum de simpatia. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus. Jesus, então,
Não passe de pretexto para a reunião, e não seu motivo verdadeiro. Capítulo 27, item 9. Isto não significa que ele seja surdo à voz de uma única pessoa, e se ele não disse, atenderei a todo aquele que me chamar, é que, antes de tudo, exige amor do próximo, do qual se pode dar mais provas quando são muitos os que oram, com exclusão de todo sentimento pessoal, do que quando apenas um ora isoladamente. Segue-se que, se numa assembleia numerosa, somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração, pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, ele estará com as primeiras, e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Capítulo X, itens 7 e 8, capítulo 27, itens 2 a 4. Tal deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, daquelas em que sinceramente se deseja o concurso dos espíritos bons. 6. Prece. Para o começo da reunião, suplicamos ao Senhor Deus Onipotente que envie espíritos bons para nos assistirem, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afasta, igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que tentem lançar a discórdia entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns deles procurarem introduzir-se aqui, faze que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Espíritos bons do que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai de nós toda a ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme, inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, fazei, enfim, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns, que escolherdes para transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se, em nossa reunião, se encontrarem pessoas que tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhe perdoamos, se vierem com intenções malévolas. Pedimos, especialmente, ao Espírito N, nosso guia espiritual, que nos assista e vele por nós. 7. Para o fim da reunião, agradecemos aos espíritos bons do que se dignaram comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram, fazendo com que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Para os médiuns. 8. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Nesses dias, derramarei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos 2:17 e 18. 9. Prefácio. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com esse objetivo que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais.
Com o telescópio ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou, melhor, são os órgãos materiais através dos quais os espíritos se expressam, tornando-se inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, visto ter por objetivo abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos futuros, a fim de o reconduzirem ao caminho do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que aqui deve cumprir com vistas ao seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Eis do que os médiuns devem compenetrar-se bem, para não fazerem mau uso de sua faculdade. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que está investido, o desempenha religiosamente. Sua consciência lhe censuraria, como ato sacrílego, utilizar como divertimento ou distração, para si ou para outros, faculdades que lhe são concedidas para fins sérios e que o põem em comunicação com os seres de além-túmulo. Como intérpretes do ensino dos espíritos, os médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades, porque os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pela má impressão que produzem, retardam mais de uma conversão. É por isso que terão de prestar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. O médium que queira gozar sempre da assistência dos espíritos bons deve trabalhar pelo seu próprio aprimoramento. Aquele que deseja que a sua faculdade cresça e se desenvolva tende-se a engrandecer moralmente de se abster de tudo que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. Se, por vezes, os espíritos bons se servem de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e tentar reconduzi-los ao bem. Mas, se encontram corações endurecidos, e se seus conselhos não são ouvidos, retiram-se, ficando os maus com o campo livre. Capítulo 24, itens 11 e 12. Prova a experiência que, entre os médiuns que não aproveitam os conselhos dos espíritos bons, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, no palavrório ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos espíritos bons. Conseguir assistência dos espíritos bons, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta dos constantes esforços de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar em prejuízo para aquele que a possui, pois pode degenerar em perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações receberem elogios, não se envaidecerá com isso, porque sabe que elas independem do seu mérito pessoal. Agradece a Deus por haver permitido que os espíritos bons se manifestassem por seu intermédio. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque não são obra do seu próprio espírito. Ao contrário, diz que não foi um bom instrumento e que não dispõe de todas as qualidades necessárias para resistir à intromissão dos espíritos maus. É por isso que procura adquirir essas qualidades, pedindo, por meio da prece, as forças que lhe faltam. 10. Prece. Deus onipotente, permite que os espíritos bons me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que poderia induzir-me em erro sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento contrário à caridade para com os médiuns. Se cair em erro, inspira alguém a ideia de me advertir disso e a minha humildade que me faça aceitar a crítica com reconhecimento, tomando como dirigidos a mim mesmo, e não aos outros, os conselhos que os espíritos bons me queiram ditar. Se for tentado a cometer abuso, no que quer que seja,
ou a mim vai dizer da faculdade que te aprove conceder-me, peço-te que a retires de mim, de preferência a permitires que ela seja desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral. 2. Preces para si mesmo. Aos anjos da guarda e aos espíritos protetores. 11. Prefácio. Todos temos, desde o nascimento, um espírito bom que se ligou a nós e nos tomou sob a sua proteção. Desempenha, junto a nós, a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz, quando correspondemos à sua solicitude, sofre, quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois pode acontecer que ele não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo da guarda, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior, que nos inspire a mais viva e particular simpatia. Além do nosso anjo da guarda, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e benevolentes, são parentes, ou amigos, ou, algumas vezes, pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos, intervindo, muitas vezes, nos atos da nossa vida. Espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por uma certa analogia de gostos e de pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações que os atraem. Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas, que lhes dão acesso à nossa alma. Há os que se agarram a nós como a uma presa, mas que se afastam quando se reconhecem impotentes para lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo da guarda, e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro acreditar que temos forçosamente um gênio mau ao nosso lado para contrabalançar as boas influências. Os espíritos maus comparecem voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, seja pela nossa fraqueza, seja pela negligência em seguirmos as inspirações dos espíritos bons. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos espíritos bons e que depende de nós o afastamento dos maus. Sendo o homem, por suas imperfeições, a causa primeira das misérias que o afligem, ele é, na maioria das vezes, o seu próprio gênio mau. Capítulo V, item 4. A prece aos anjos da guarda e aos espíritos protetores deve ter por objetivo solicitar a intercessão deles junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões, bem como a sua assistência nas necessidades da vida. 12. Prece. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem queixumes, afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum espírito mau que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, meu anjo da guarda, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. 13. Outra. Meu Deus, permite que os espíritos bons do que me cercam venham em meu auxílio quando eu estiver em dificuldade, e que me sustentem se eu vacilar. Faze, Senhor, que me inspirem fé, esperança e caridade, que sejam para mim um amparo, uma esperança e uma prova da tua misericórdia. Faze, enfim, que eu encontre neles a força que me falta nas provas da vida e, para resistir às sugestões do mal,
A fé que salva e o amor que consola. 14. Outra, espíritos bem-amados, anjos da guarda, vós a quem Deus, pela sua infinita misericórdia, permite que veleis sobre os homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação, inspirai-nos tudo o que é bom, detende-nos no declive do mal, que a vossa doce influência penetre nossa alma, fazei que sintamos como se um amigo devotado estivesse aqui, ao nosso lado, vendo os nossos sentimentos e partilhando das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus haja por bem enviar-me. Para afastar os espíritos maus. 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato e estais, por dentro, cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que, por dentro, estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas, por dentro, estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. S. Mateus 23 e 25 a 28. 16. Prefácio. Os espíritos maus somente procuram lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como limpais o corpo, para evitar a contaminação pelos vermes, também deveis limpar a alma de suas impurezas, para evitar os espíritos maus. Vivendo num mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas, embora nos deem a força para lhes resistirmos. 17. Prece. Em nome de Deus onipotente, que os espíritos maus se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles, eu vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Espíritos bons, que vos dignais assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e as luzes necessárias para que eu não seja vítima de seus ardis. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Para pedir a corrigenda de um defeito. 18. Prefácio. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito, e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem escaparia de toda a espécie de responsabilidade. Nossa melhoria depende de nós, pois todo homem que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, falta-lhe apenas a vontade. Capítulo 15, item 10. Capítulo 19, item 12. 19. Prece. Deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Ora, desde que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado, se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que poderia impedir-me de perceber os meus defeitos, e dos espíritos maus que poderiam incitar-me a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado e, se não resisto a essa propensão, é porque contraí o hábito de a ela ceder. Não me criaste culpado, porque és justo,
mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se segui o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Mas, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem e, por conseguinte, a de mudar de caminho. Meus defeitos atuais são um resquício das imperfeições que conservei das minhas precedentes.